Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre a repercussão de uma zoeira do apresentador do Globo Esporte, o Fred, que é ex-Fred Desimpedidos, né? Ele ficou muito famoso no canal Desimpedidos. Ele acabou zoando o Corinthians usando a roupa do treinador, o estilo do treinador aqui, do Barcelona do Equador. Bora ver aqui. Fred Bruno tá recebendo duras críticas da internet por fazer zoação com a derrota do Corinthians em rede nacional. Bom, a essa altura todo mundo já viu a estileira que o técnico do Barcelona entrou no último jogo pela Libertadores. O cara é simplesmente um estilo em pessoa, meu parceiro, um ícone, tá ligado? E não é de agora, segundo o Castilho já tem o hábito de sempre estar na beca. Mano, simplesmente elegância pura, tá ligado? E na boa, não é por nada não é porque jogou contra o Corinthians que eu não vou falar. Eu achei esse cara muito foda. Mas fato é que justamente por conta dele usar essa roupa aqui, tá na elegância pura no jogo contra o Corinthians. E obviamente por conta do resultado que a equipe dele aplicou em cima do timão, que o estilo do treinador foi parar na página mais famosa de futebol do mundo e virou motivo de piada, de zoação contra o Corinthians pela imprensa nacional. Só pra vocês terem ideia, o Capelanes lá no jogo aberto também foi vestido com um terno parecido lá do técnico do Barcelona. O Sgarbi também do jogo aberto fez a mesma coisa. Torcedores rivais, como por exemplo palmeirenses, utilizou dessa roupa pra fazer meme contra o Corinthians. E obviamente aproveitando a onda, Fred Bruno, o apresentador do Globo Esporte, também meteu a beca, o terno no estilo do treinador do Barcelona, o que causou revolta em parte da torcida corintiana, sob o argumento dele ser apresentador do Globo Esporte de São Paulo e o Corinthians ser a maior torcida do estado. Parte da torcida corintiana tá dizendo inclusive em fazer retaliação ao programa. E a pergunta que fica agora é, na sua opinião, o Fred fez errado em querer zoar o Corinthians também nesse lado? Ou isso é só mais uma zoeira do futebol que faz parte? Isso tudo é culpa, sabe de quem? Vou dizer de quem é a culpa. Não é do Fred. A culpa não é do Capelanes, não é do Sgarbi, não é da torcida rival que fica fazendo meme. A culpa é do Corinthians. O que eu falei, que todo mundo... que é óbvio, né? O Corinthians deixou isso acontecer. O Corinthians não jogou o suficiente para que isso acontecesse. Ele não jogou o suficiente para evitar isso aí, zoeira. Que para mim é normal, faz parte. E a gente não pode ser hipócrita. Tem duas coisas. A primeira coisa, o Fred agora vai ser cobrado quando o Palmeiras for eliminado de alguma competição, quando o Flamengo for eliminado, quando algum time, principalmente São Paulo, né, for eliminado de alguma competição, ele vai ter que dar uma zoada também. Porque senão fica muito aquela coisa de o cara é palmeirense e fica zoando o Corinthians no programa que não é sobre o Palmeiras, não é dele, entendeu? O programa é da Globo. Mas tem outro lado também, que é o seguinte: como é que a gente vai reclamar disso daí se a gente se diverte quando o Neto tira onda com o Palmeiras há anos? Há mais de 10 anos que tem os donos da bola e o Neto tira onda com o Palmeiras sempre que é possível. O São Paulo, com o Santos não. O Santos é um time meio assim, né? Enfim. Mas a gente não pode, pessoal, ser hipócrita nessa hora não, cara. E saber também apontar o dedo para a direção certa, que é pro Corinthians. Corinthians que deixou isso acontecer. E é normal. Para mim é normal. Agora ele vai ser cobrado para também zoar o resto, né? Enfim, bora pro próximo assunto aqui. Comenta aqui embaixo a sua opinião. O que é que você acha disso aí? Tite é o treinador mais cotado para assumir o Corinthians caso Ramon Dias seja demitido. Aqui estão os números do último trabalho dele pelo Flamengo. 70 jogos, 41 vitórias, 3 empates, 16 derrotas. Aceitaria o torcedor? Aceitaria, torcedor? E eu repergunto para você, eu repasso essa pergunta para você. Você aceitaria, você engoliria o seu orgulho para ter Adenor Bach de volta ao Corinthians? Daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre isso aí. Tá bom? Bora ver o que o André Henning falou aqui. Vamos ver se ele falou sobre Tite. Tite desempregado, num momento não muito bom. Corinthians, talvez precisando de técnico, num momento não muito bom. Muita gente vai imaginar que essa junção pode dar certo. Eu acho que não. Eu acho que não dá certo. Eu acho que o Tite vive um momento ruim. Mas não sei o que está pensando o Tite do futuro dele. Eu, se fosse o Tite, iria para a Arábia, iria dar uma respirada por outros ares. Mas pelo que a gente lê, pelo que a gente vê, o sonho dele é com um time top da Europa. Eu não vejo essa opção para ele nesse momento da carreira. Então, depois de 2 Copas do Mundo, não consegue nada. Cai do céu pra ele um Flamengo, que é um dos melhores trampos que tem na profissão dele no futebol brasileiro, no futebol do continente. E o desempenho dele foi muito abaixo do esperado. Eu não sei se ele
não vai baixar a régua dele, o sarrafo dele e visualizar o Corinthians como uma boa. Provavelmente o vídeo vai ficar, não sei, o áudio pode ficar um pouco abafado, porque eu vou ter que tirar um pouco desse som aí, dessa música romântica em relação ao Tite, beleza? Vai segurando aí que eu já comento sobre isso daí, beleza? Acontecer. E isso poderia acontecer, inclusive. A volta de Tite no Corinthians realmente pode acontecer. E isso poderia acontecer, inclusive, já nas próximas semanas, a depender de resultados. É pelo menos isso que traz o repórter Marco Belo Júnior, já deixando aqui os devidos créditos. Mas vamos continuar, pra você que não conhece, eu sou Belino, perfil do futebol, todo dia, pra mais como é esse, clica no maisinho e tamo junto. Bom, rapaziada, como eu mesmo já trouxe pra vocês aqui no perfil, após a derrota por 3-0 do Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil lá no Equador, na Libertadores, Ramon Dias tá sofrendo grande pressão no Corinthians, mas não somente da torcida, como também de dirigentes na parte interna do clube. Diante disso, o repórter Marco Belo Júnior traz pra gente a seguinte informação. Neste momento, o treinador continua no cargo, mesmo sendo muito criticado internamente no Corinthians. Porém, o jogo de domingo contra o Santos será fundamental e decisivo para a continuidade do trabalho. Em caso de eliminação do Corinthians no domingo contra o Santos, Ramon Dias ficaria somente até quarta-feira para ser eliminado na Libertadores. E, obviamente, não queimar um possível novo técnico no jogo que está praticamente perdido. E de acordo com palavras do próprio Marco Belo Júnior, nesse momento o Tite é um dos principais nomes citados no Corinthians em caso de demissão de Ramon Dias. O nome do Tite é sim o mais cotado para assumir o Corinthians. E quando ele perguntou se Tite aceitaria a proposta do Corinthians, a resposta que obteve é que sim, teria chances de Tite aceitar. E cara, sendo sincero, seria a opção mais óbvia em caso de demissão de Ramon Dias. A pergunta que eu deixo agora pra vocês é: a torcida do Corinthians aceitaria Tite de volta? E eu vou ler, vocês acham que realmente tem que demitir Ramon Dias? Lembrando que qualquer nova atualização eu trago pra vocês imediatamente, não esquece de clicar no maisinho pra ficar por dentro de tudo. E também tem o Nicolo aqui, ele falou, citou mais um nomezinho aqui, meio polêmico também. Não precisa ser polêmico, mas é um nome forte, vamos lá. É o nome mais badalado dentro do Corinthians. Há muita gente que defende a contratação de alguém que foi extremamente vitorioso no Parque São Jorge. Embora o Tite tenha queimado seu filme com parte dos corintianos em 2023, quando recusou 4 convites para treinar o Timão. Na oportunidade, ele dizia que havia tirado o ano sabático e que não trabalharia. Pouco tempo depois, ele assumiu o Flamengo. Outra alternativa no Corinthians, Renato Gaúcho. Esse nome é defendido por uma ala menor dentro da diretoria, mas também tem seus defensores. Sabe qual é o problema, cara? O problema não é que o Tite seja o técnico ideal para o Corinthians, não é que o Tite ou que o Renato Gaúcho seja o ideal. A verdade é que só sobrou, entre aspas, esses nomes. Tirando treinadores fracos, né? Tirando treinadores menores, assim. Vocês acham realmente que o Renato Gaúcho é um técnico bom para o Corinthians? Eu não acho. Não é que eu não acho, eu tenho certeza que não é. Eu gosto muito do Renato Gaúcho. No Grêmio. Ele lá no Grêmio. Porque é bacana, a gente vê as entrevistas dele, ele tem identificação com o Grêmio. Sempre faz ótimos duelos contra o Corinthians. Agora se deu mal aí no último jogo. E não continua no Grêmio. O Renato Gaúcho tem uma limitação muito grande na questão defensiva. Eu sempre vi muito isso no Grêmio. Time que sofre muito a parte defensiva. Um time muito desequilibrado, o time do Renato Gaúcho. E ele só combinou nos últimos tempos com o Grêmio. Tá? Quem não lembra aí do time do Flamengo tomando 3-0 do Atlético Paranaense, do Alberto Valentim em casa, no Maracanã. Defesa totalmente exposta. O Grêmio, um time muito suicida, né? Ele vai pra cima de todo jeito, com aquela combinaçãozinha bonita. É até bonito ver o Grêmio jogar do Renato Gaúcho lá na frente. Agora atrás é um terror, cara. É zagueiro saindo dando bote no meio campo. Então o torcedor ele tem que parar um pouquinho de achar que só gestão de grupo ganha jogo. Ou só tática ganha jogo. Os dois são a melhor combinação. E sobre o Tite, eu acho que o Tite aceitaria o Corinthians, mas o Corinthians não deveria ir atrás do Tite. Eu acho que seria, sinceramente, cara, acho que seria uma humilhação da parte do Corinthians fazer isso. E não é rancor, raiva, não, é humilhação. O Corinthians foi atrás do Tite várias vezes, quando precisou, quando mais precisou. E eu vi um simples não. E a gente vê um Tite, cara, cada vez mais hipócrita nas coletivas. Lá no Flamengo falava que o Campeonato Carioca era o mais forte e tudo. Sempre aquele cara muito hipócrita. E depois que saiu do Corinthians, a gente começou a enxergar muito isso no Tite.
Entendeu? O cara que, sei lá, a gente vê muita falsidade dele, a gente não, sei lá, não dá pra acreditar muito no que ele fala. Não dá pra só confiar no histórico do Tite pelo Corinthians e achar que vai ser tudo maravilhoso de novo. Até porque ele já se queimou. A torcida já pegou birra dele. Acho que não teriam a mesma paciência com ele se ele não tivesse, por exemplo, traído o Corinthians. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Corinthians, primeiramente, a minha opinião é que o Corinthians não deveria demitir o Ramon Dias. Pode comentar o que você quiser aí sobre isso. Eu acho que não tem justificativa suficiente. Porque porque o que acontece? Todo mundo tem a mania de colocar toda a culpa sempre só em cima do treinador. E aqui eu sempre faço. O treinador tem a culpa, ele inventa em determinados momentos que não é para inventar. E o inventar não é tanto inventar, porque ele já tinha jogado com 3 zagueiros no Corinthians. No começo só jogava com 3 zagueiros. Ele conseguiu encaixar um trio que a gente não imaginava. Todo mundo ficava pensando que ia ser 3 atacantes. Ele colocou ali o Garro junto com os 2 atacantes. A gente achava que o Memphis Depay ia jogar pela ponta esquerda. Quem que ia jogar pela ponta direita? Como é que ia ser esse time? E aí, do nada, ele faz um trio ali diferente. Pouca gente fala disso, pouca gente reconhece isso. Um time que funcionou muito e do nada começou a parar de jogar e a culpa é dele? Que porra é essa? Que hipocrisia é essa, velho? Né? Então, assim, é injustiça, cara. É muita injustiça. Então, assim, eu não demitiria o Ramon Dias, a não ser que tenha algum problema dele com o elenco, e é mais fácil trocar o treinador do que os jogadores, né? E se ele estiver também satisfeito, aí realmente não tem o que fazer, tem que tirar mesmo. Agora, não é por isso que tem que trazer os mais óbvios, só porque estão livres no mercado, como se fosse ideal para o Corinthians. Não são ideal. Nem o Renato Gaúcho, nem o Tite, na minha opinião. Tá bom? O Tite, pelo que fez com o Corinthians, depois de tanto que o Corinthians fez por ele, isso não pode ser esquecido. Um clube tem que ter dignidade suficiente para não aceitar esse tipo de coisa. E o Renato Gaúcho por não ter o mínimo ali para manter o Corinthians competitivo. Eu, sinceramente, eu não contrataria ele, não. Tá bom? E também já rejeitou o Corinthians para assumir também o Flamengo. Né? Não sei se vocês lembram. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí a sua opinião. É nóis, estamos juntos. E vai Corinthians.